Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história agora do nono ano, né? Hoje nós iremos dar início à chamada ditadura civil-militar no Brasil. Só lembrando, quando eu era menino, estudante ainda, até hoje eu sou estudante, até hoje a gente tem que estudar para passar as coisas para vocês. Mas quando eu era estudante ainda, com vocês, ali eu lembrava que era chamada de ditadura militar. Hoje ela está aí como ditadura civil-militar. Beleza, pessoal? Vamos entender um pouquinho, prosseguindo. Olha só, tudo tem aquele antecedente que a gente viu na aula passada, né? Aquela questão ali de João Goulart, que era o presidente naquele momento, naquele período conturbado ali que o Brasil estava sofrendo, tinha problemas econômicos, problemas sociais, problemas internacionais, né? O mundo estava dividido entre capitalistas e comunistas, entre os Estados Unidos, capitalista, entre a União Soviética, socialista, tal, aquela coisa toda. O Brasil ainda estava pagando conta ainda da construção de Brasília, aquela coisa toda, as reformas de base de João Goulart, reformas na área educacional, na área tributária, na área bancária, na área salarial, trabalhista de uma forma geral, na reforma agrária de uma forma geral, era vistas com maus olhos aí pelos vários setores da sociedade brasileira, tanto militares quanto civis, como empresários e tudo mais. Então, vários setores da sociedade estavam com medo da implantação do socialismo, pintavam também o bicho, né? Pintava o 7 desenhava o 8 aí a respeito das ideias socialistas, né? Uma falta de informação que existia e também existe até nos dias atuais, correto? Então, o que vai acontecer? Então, todo aquele processo, toda aquela instabilidade política, social e econômica vai trazer o quê? A ditadura civil-militar, um golpe militar. Ou seja, por que um golpe militar? Porque o presidente era João Goulart. O mandato dele ia até um determinado período. Então, se resolveu não tirar ele. Não, mas a Constituição diz que ele vai até determinado período governando. Não, mas vamos tirar ele para tentar salvar aí, é um golpe preventivo para a gente tentar salvar a democracia no Brasil, tentar salvar o Brasil das mãos aí do socialismo que queria dominar o mundo, né? Queria contaminar o mundo, aquela coisa toda. Então, tentar salvar isso aí para dar um golpe militar. Então, teve representantes aí que parte dos militares queria, uma parte também não queria uma intervenção militar. E depois, parte dos militares, né, os castelistas, eles queriam um controle ali democrático, afastar o período comunista e depois abrir mão e deixar ali o processo democrático andar de uma forma tranquila. E tinha uma parte da chamada linha dura, né? Isso aí saía tudo da Escola Superior de Guerra, né? A instituição ali, onde tinha ali os principais representantes do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi que conduziu, né? Até esse período que teve, até a subida do presidente, do primeiro presidente militar, o Brasil ele foi governado por uma junta militar, um grupo de militares, né? Representando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E depois foi-se eleito o primeiro presidente militar via Congresso de forma indireta, ou seja, só os representantes do Congresso Nacional vão eleger ali o primeiro presidente. Então vai ser o povo, vai ser representante do Congresso. Lembrando que a nossa república é uma república, é uma democracia indireta. A gente elege um grupo de representantes, deputados, senadores, e eles vão votar leis e assim por diante, eleger projetos, assim, aquela coisa toda, né? Então o que acontece? Então, é um assunto bastante delicado, bastante interessante a gente entender. Muito presente, muito atual também, para a gente poder entender aí. Foram poucos tempos, não tem alguns períodos aí de ano onde aconteceu isso aí, né? Não tem uma geração, vamos dizer assim, que aconteceu isso aí. Uma ou duas gerações aí que aconteceu esse processo. Então, o que acontece? Então, vem esse grupo de militares, toma o poder, João Goulart sai do Brasil, vai para o Uruguai, se exilia no Uruguai, depois ele vai morrer ali e tudo mais, mas ele fica exilado no Uruguai. Então, quem vai tomar conta aí será, provisoriamente, essa junta de militares, né? Vai tomar conta e depois vai decretar ali a vacância, ou seja, a presidência, né, da República vaga, essa junta de militares assume o governo provisoriamente e depois se elege aí um presidente de caráter militar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá.
vamos entender um pouquinho, nós temos um pequeno texto aí, foi um período bastante delicado da história brasileira, até hoje é tanto delicado para quem fala, né, para ambos os lados, né. Tanto o grupo de militares hoje, eles têm a sua defesa em relação à ação daquele período, e os grupos que eram a favor a eles. Como os grupos que sofreram, tal, aquela coisa, também têm seus argumentos, os dois têm os argumentos. A gente vai tentar levar para você os dois argumentos aí para você entender. Então tá aqui, né? Primeiro a gente entendeu qual foi o motivo da chegada deles. Eles queriam afastar a ameaça comunista. Achavam que o Brasil ia entrar por uma ditadura comunista que era muito mal vista naquele período. Então, fizeram esse golpe militar e instituíram uma ditadura de direita, correto? Olha só, a ditadura militar foi um período da história do Brasil que durou 21 anos, de 1964 a 1985, tendo 5 presidentes militares, que a gente vai ver todos eles, que governaram por 16 anos institucionais, que se sobrepunham à Constituição Federal vigente da época. Inicialmente, eles se sobrepunham à Constituição. Depois, em 1967, criou-se uma Constituição, uns moldes militares autoritários, e incorporou alguns atos institucionais nela, que davam plenos direitos aí aos militares, ao Poder Executivo, correto? Nesse período, houve restrição à liberdade, ou seja, pouca liberdade, quase nenhuma, em até momentos nenhuma liberdade, certo? A liberdade de você poder se expressar, você poder criticar o governo através da fala, através de um escrito, através de um jornal, através de uma... era totalmente reprimida, impedida, não era aceitável pelas instituições militares. Isso uma hora vai ser mais branda e uma hora vai ser mais dura. Mas o mais branda não é branda, não. É branda assim, ó, meio que dura. Tá entendendo? E a mais dura vai ser, como chamado, anos de chumbo. Igual um ferro, né? Com chumbo. Repressão aos opositores. Qualquer um que fizesse oposição, que era qualquer oposição, não é aquilo que é contra. Não, a situação é oposição. Qualquer oposição, então, era reprimida. E repressão e censura. E a censura é justamente aquilo que eu falei. Você vai para um jornal, você não pode escrever tudo que está. Qualquer coisa que era mal visto pelos militares ali era censurado. Não pode, isso aqui não pode. Deixa eu ver, isso aqui não pode. Isso está censurado, isso aqui não pode, isso aqui está censurado. Isso aqui vai pegar mal. Eu lembro até uma besteira, até assim, uma besteira, mas tinha até palavras que eram ditas aí em noticiários, não poderia falar. Por exemplo, tinha um mafioso italiano chamado Tommaso Buscetta, olha o nome do cara. Os militares proibiram que se falasse esse nome porque pegava mal. Então o nome do cara tinha que ser Tommaso Buscetta, um mafioso italiano, muito conhecido naquele período. Né? É uma coisa que me veio na mente aqui daquele período, que não era para se falar do jeito que era o nome dele, porque soava, tinha uma entonação mal. Então era assim. Então a censura, só para a gente ter uma ideia de censura como é. Prosseguindo, então aqui a gente tem a imagem, né? Tem a imagem aqui de uma... Só um minutinho, tá ali. A gente tem a imagem aqui de uma ação a um opositor, ou se alguma coisa desse tipo, militares, né, reprimindo aí algum tipo de manifestação, revolta, aquela coisa toda. E houve muitas revoltas, muitos conflitos aí entre civis, militares e tudo mais. Prosseguindo, e aí nós temos aí o primeiro presidente militar, né, o Marechal, era Marechal, né, Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, que ele vai governar de 1964 até 1967. Existe, eu até vi ali um argumento que se diz ali, não, os militares não deram o golpe, né? Eles foram eleitos democraticamente para o mandato, os presidentes militares foram eleitos democraticamente para o mandato, isso aí não é uma ditadura, uma eleição, foram escolhidos pelo Congresso Nacional, ou escolhidos, né? E algumas pessoas dizem até coagidos, né? O Congresso Nacional foi coagido, né? Ou por influência, ou por vontade própria, ou por interesse, várias coisas tiveram aí, mas foi eleito. De fato, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Teve abstenções, ou seja, teve membros do Congresso Nacional, deputados que não vou votar, não quiseram votar e abriram mão do seu direito a voto e não votaram aí nos representantes, porque a maioria deles era representante do Exército, inclusive, se eu não estou enganado, Eurico Gaspar Dutra também concorreu, mas quem foi mais eleito foi ele, e mais outro, mas quem foi eleito foi ele, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Esse primeiro
presidente militar. Então, olha só, em 9 de abril de 1964, foi promulgado o ato institucional número 1 do governo militar, que possibilitou ao Poder Executivo, a gente está falando, lembra que a gente tem 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Presidente, governador, prefeitos, Legislativo, vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, e Judiciário, os ministros, os juízes e tudo mais, né? Então, olha só, o Poder Executivo, que era na figura do presidente, tinha total poder. Então, olha só, cassar mandato, isso no primeiro ato institucional, um documento à parte da Constituição que era em vigor naquela época, a Constituição de 1946. Então, essa Constituição, esse ato institucional governava à parte da Constituição. Então, olha só, pelo esse primeiro ato, o Poder Executivo podia cassar mandatos eleitos, né? Qualquer tipo de mandato, governador, prefeito, vereador, senador, deputado, poderia ser cassado. E vários foram cassados. O mandato do presidente, esse aí já até, né? Teve que sair do Brasil. O mandato do presidente João Goulart, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília e tudo mais, do governador Miguel Arraes e de vários outros membros ali foram cassados nesse momento. Suspender direitos políticos, a mesma coisa também, ou seja, o direito do cara se eleger, se candidatar, de votar e tudo mais. O fim das eleições diretas, ou seja, o povo não poderia mais votar. Está suspenso. Eleições diretas nem veio. Não tem mais eleições diretas nesse primeiro momento. E a declaração de estado de sítio. O que é o estado de sítio? O estado de sítio é aquele momento, ou por uma ameaça de guerra, ou por algum tipo de ameaça que tiver ali um momento, no caso a ameaça era o comunismo, eles pregavam naquele momento, naquele período, por algum tipo de ameaça, os direitos do cidadão, eles serão limitados, ele terá, digamos assim, direitos cerceados, o direito dele será limitado, né? Evitar grupinhos, algum tipo de fala contra o governo, alguma coisa assim, né? A casa, a fazenda, o imóvel, qualquer outra coisa do cidadão pode ser apropriado pelo órgão provisoriamente para servir os interesses da nação. Isso é o estado de sítio, beleza? Então, seus direitos, eles seriam limitados. Você não teria direito a falar contra o governo, a poder se reunir, certo? E qualquer patrimônio que você tivesse, se fosse de interesse, de necessidade do poder do governo, ele teria o direito de ir lá e pegar, né? Se fosse um carro, ele pegar um carro. Não, esse carro agora vai pertencer ao governo, o governo vai tomar conta. A sua casa vai servir de um ponto estratégico aqui para o governo, sua fazenda, tudo, e assim por diante. Então, a ideia do estado de sítio é por aí, certo? No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu por 361 votos o general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. Então, a partir de então, começa o mandato, né, dele aí, os primeiros 21 anos aí do período de mandato ditatorial aí do período militar. Beleza? Esse foi o primeiro presidente aí que nós tivemos aí, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, olha só, o governo de Castelo Branco, como foi? Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados. Olha só, nós tínhamos alguns partidos ali, políticos e tal, e eles vão acabar sendo fechados. E vão se criar 2 partidos, olha só, a Arena e o MDB, né? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, certo? E o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, só 2 partidos. Todos os outros partidos, eles tiveram que migrar para eles. Teve uns que migraram praticamente quase 100%, 91% migraram para a Arena, né? Teve outros que foram menos da metade e outros que foram quase a metade para os partidos, né? E outros migraram para o MDB. Costuma-se dizer que esses partidos aqui era do sim senhor, do sim, aqui era o partido do sim, que tudo que a ditadura, tudo que os governos militares eles colocavam para ser votado, eles diziam sim, né? E esse aqui era o partido do sim senhor.
Deu para entender a ideia? Como era, a coisa era rigorosa, né? Vamos entender assim. Tem que falar até bem delicado, sendo casca de ovo, né? Para não magoar, para não ofender, deixar as pessoas. Deu para entender, né, pessoal? Então, é bastante. É cômico, mas é trágico. Olha só, pessoal. Então, eram dois partidos. A Arena, por que era o partido do Sim Senhor? Porque ela era partido do governo. Quem ia para o lado dele estava do lado do governo. Está do lado do governo, está de boa. E o outro partido, o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido do Sim, era o partido de oposição. Certo? Mas era uma posição que, sim, outra sim, senhor. Vamos lá. Então foi isso aí. Então foi fechado, né? Todos os partidos foram fechados, incorporados. Esse aí é adotado o bipartidarismo. Por que bipartidarismo? Porque dois partidos, a Arena e o MDB. Situação, Arena, e oposição, o MDB. Ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Beleza? Aí está o presidente, né? Castelo Branco, fazendo a revista em oficiais do Exército, aí, expressando continência aí para ele, né? Batendo a continência aí. É um cumprimento militar a um general. Ele era um general, né? Aliás, ele era um marechal, um general de 5 estrelas, porque ele participou, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Prosseguindo, aí nós temos aí outros atos, né? Outros momentos do governo de Castelo Branco. Durante o governo de Castelo Branco, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com Cuba. Claro, Cuba era comunista. E como é que um partido ali, com tendências capitalistas, do lado dos Estados Unidos, até teve o Brother Sun. O Brother Sun era aquilo que eu falei para vocês, né? Era um plano de apoio militar dos Estados Unidos caso houvesse uma resistência ali de João Goulart no período da ditadura militar. Então tinha todo um apoio dos Estados Unidos nesse período. Né? Embora os Estados Unidos eram democracia dos Estados Unidos em seu território. Em território alheio, ele faça o que ele quiser para manter os seus interesses. Né? Olha só, durante o governo de Castelo Branco, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com Cuba. Foi criado a CNI, Serviço Nacional de Informação, que ela fiscalizava ali quem era contra ou a favor do governo, quem falava ou não do governo, e sempre levava as informações aí para o governo. O BNH, Banco Nacional de Habitação, um banco para reservar dinheiro para investir na habitação da população. Criado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É massa, né, pessoal? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todos os trabalhadores, vocês amanhã trabalhando em carteira assinada, tal, aquela coisa toda, os seus pais trabalhando em carteira assinada, eles têm um fundo de garantia por tempo de serviço. É uma conta, né, lá depositada na Caixa Econômica, que o trabalhador tem, que é tirado 8% do salário dele. Salário R$1.000 aí, vai tirar R$80 do salário depositado nessa conta mensalmente. Após uma demissão sem justa causa, ele vai receber esse dinheiro, esse dinheiro que foi depositado ali, mais uma indenização de 40% sobre o dinheiro que está lá. E para poder se prevenir aí para até arrumar um outro emprego. Essa era a ideia. Correto? Ou então, se você tiver uma certa quantidade de fundo de garantia ali, você pode tirar ele para a aquisição da casa própria. Ele servia, inclusive, aqui para ajudar aí no Banco Nacional de Habitação. Certo? Ele ajudava a contribuir aí. Ele era com esse dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que ele contribuía ali para as habitações. A ideia era essa. Só que esse é o seguinte, o FGTS ele substituía duas situações do trabalhador. O trabalhador também, se fosse mandado embora sem justa causa, ele poderia receber o valor de um salário mínimo, do salário mínimo da época, por ano trabalhado. Então, se ele tivesse 1 ano, era um salário, se tivesse 2 anos, era 2 salários, 3 anos, 3 salários, e assim por diante. Após 10 anos de serviço em uma determinada empresa, de uma mesma empresa, após 10 anos de serviço de uma mesma empresa, o trabalhador, segundo a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, ele adquiria a estabilidade. O que é isso, professor? Ele não poderia ser mandado embora. Isso antes do FGTS. Então, eu trabalho numa empresa aí, completei 10 anos, eu não posso ser mandado mais embora. Eu adquiri a minha estabilidade. A criação do FGTS é para substituir essa estabilidade. Então, quando você ia para um contrato com uma empresa, você ia dizer se queria o FGTS ou se queria a estabilidade. Dava brecha. Para quê?
Se você quer estabilidade, então você... Não, vou dar prioridade para quem quer o FGTS, aquela poupança que você vai ter direito, tal, caso for demitido. E aí você abre a mão de estabilidade. Agora, estabilidade, pessoal, é pro resto da vida. Você completou seus 10 anos, ali, um período, vamos dizer, um período probatório, completou seus 10 anos, você está empregado, garantia, que é uma forma de segurança. Né? Porque todo mundo precisa de uma renda para trabalhar, aquela coisa. Num período de crise, de momento de falta de emprego, você tem uma estabilidade, isso é ótimo, maravilhoso. Mas o FGTS, ele vem para substituir isso aí. Pegou ideia? Continuando. O PAEG, né? Não, o PAEG, estamos terminando. O PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O Plano de Ação Econômica do Governo era um plano para tentar melhorar a economia, né? Era arroxo salarial, ou seja, o salário menor, né? Não tinha aumento salarial só apenas uma vez por ano. Praticamente hoje é assim também, né? A gente tem aumento salarial uma vez por ano, geralmente anunciado aí no início do ano e tudo mais, né? Então, não é de hoje, né? Também. Então tem um aumento salarial, foi o arroxo salarial, teve ali, o controle da inflação, aumento de tributos, aí, de impostos também nesse período, tudo era um plano de ação econômica do governo, que o governo estava pagando, e empréstimos também com a FMI, teve que pegar nesse momento, porque o governo estava pagando aí ainda a dívida da construção de Brasília. Correto, pessoal? Bastante interessante. Então, foi o plano, né, o PAEG, né? Plano de Ação Econômica do Governo. Não deu muito certo esse plano de ação do governo, e aí não teve muito sucesso aí. Outra coisa, né? O país passou a negociar uma nova moeda, né? O Cruzeiro Novo também teve aí essa moeda aí, também uma tentativa de tentar, né? Ele deixou de emitir mais papel moeda também, ele limitou aí também para controlar a inflação, né? Uma tentativa de controlar a inflação aí nesse período. Outra coisa, pessoal, não ficou só no AI1, não. Teve 16 para 17 atos institucionais. O mais falado, mais comentado, mais duro, mais terrível que diz e tal, aquela coisa toda, é o ato institucional número 5. A gente vai chegar nele. Beleza? O AI3, olha só, outro ato institucional. Estabeleceu eleições indiretas para os estados, as capitais e as cidades, consideradas estratégicas para a segurança nacional. O que quer dizer isso aí? A princípio, né, o presidente da República foi eleito de forma indireta, pelos deputados, senadores e tudo mais, né? Pelos deputados. Perdão. Agora, alguns estados estratégicos, importantes, grandes centros, aquela coisa, também teriam o mesmo processo, eleições indiretas. O Congresso, as câmaras, né, municipais, os congressos, o governador, o presidente, né? O governador ia escolher o presidente, tal, aquela coisa toda. Aliás, o presidente ia escolher o governador, tá entendendo? Algumas cidades também, ou seja, era uma forma de eleição indireta, ou seja, então não era o povo que escolheu os seus representantes mais, os prefeitos, né, dependendo da cidade, é uma cidade grande porte, o governador e tudo mais, eram indicações, hora do presidente, hora do congresso e tudo mais. Então era assim que funcionava. Então o ato institucional, então, ele vai acabar com essas eleições, né? Ele vai instituir eleições diretas para esses órgãos aí. E o ato institucional número 4, ele vai revogar a Constituição de 1946. Ele vai anular a Constituição de 1946, que ela já não servia mais os interesses da ditadura militar. E aí, em 1967, vai se ter uma nova Constituição, e é uma Constituição bastante interessante, né? E a gente vai entender um pouquinho dessa Constituição também nas nossas próximas aulas, a gente vai citar, comentar um pouquinho sobre ela. Beleza, pessoal? Teremos o comentário dessa Constituição, da Constituição de 1967, e ela vai incorporar também todos os atos constitucionais que vieram antes dela. Beleza, pessoal? Ficamos por aí. Aqui a gente tem um jornal da época, né? Um recorte do jornal da época, né? Dizendo aí a respeito do ato institucional, né? Partidos extintos, do segundo ato institucional. Partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. Então, beleza? Deu para entender aqui. Pessoal, ficamos por aí. Esse foi o primeiro governo, né, da ditadura militar. Depois nós iremos falar sobre os outros governos. Costa e Silva será o nosso próximo governo aí. Ele vai falar que é o segundo presidente aí da ditadura militar, que vai ser eleito de forma indireta também. Beleza? Prosseguindo, olha só, começando as aulas anteriores, né, da aula anterior. Primeiro, o que foi a campanha da legalidade? Foi uma campanha liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola,
que mobilizou grande parte da sociedade civil, além de militares, entre outros. Essa mobilização foi em prol da posse de João Goulart à presidência da República, certo? Segunda questão, qual foi a proposta lançada pelo Congresso para garantir a posse do presidente João Goulart, ou seja, dos deputados, né? O que eles proporam aí para acabar com essa briga da legalidade? A proposta foi a de que João Goulart assumiria a presidência da República, mas sobre um regime parlamentarista, uma república parlamentarista, que limitava os seus poderes presidenciais. Ok? Terceira questão. Quais eram as reformas de base propostas por João Goulart? Reforma agrária, reforma tributária, reforma bancária, reforma urbana, reforma educacional e eleitoral. Beleza? Quarta questão. Quais os principais motivos quais os principais movimentos de massa que tomaram as ruas para apoiar e fazer oposição ao governo de João Goulart? O discurso da Central do Brasil, que reuniu cerca de aproximadamente 200 mil pessoas, e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. Quinta questão. Qual o desfecho, o encerramento, né, do governo João Goulart? Sem governabilidade e sofrendo diversas conspirações, né, de setores civis, militares, dos Estados Unidos, ocorreu em 31 para o dia 1º de abril de 1964, porque assim, inicia-se em 31 e rompe até a madrugada do dia seguinte, né? Um levante militar em Juiz de Fora, que se dirigiu para o Rio de Janeiro, obrigando o presidente João Goulart a se refugiar no Uruguai. Sexta questão, por que existia uma resistência à posse de João Goulart na presidência da República, ou vários setores da sociedade? Por que vários setores se opunham à presidência de João Goulart? Porque parte de setores da sociedade civil e militar acreditavam que o presidente João Goulart era simpatizante de ideias comunistas e que queria implantar um regime comunista no Brasil, uma ditadura comunista no Brasil. Coisas que hoje foi provado que não, ele queria apenas umas reformas políticas e tentar equilibrar aí as ações. Exercício de hoje, dessa aula de hoje para as próximas semanas, pessoal. O que foi a ditadura militar? Qual ato institucional cassou mandatos eletivos, suspendeu direitos políticos, promoveu o fim das eleições diretas e declarou o estado de sítio? Qual foi ele? Terceiro, o que determinava os atos institucionais número 4 e 5? Quarto, qual ato institucional determinou que todos os partidos políticos fossem fechados e adotado o bipartidarismo do Brasil? Quinto, cite algumas ações do governo de Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco. Pessoal, fica essa mensagem para a gente. O impossível é desculpa para o desistente e o desafio é desculpa para o vencedor, né, pessoal? Nossos referenciais bibliográficos, né, referenciais também da internet. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, fé, força e foco nos estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!